Mais um podcast das Gêmeas. Estou bem feliz, porque a nossa convidada eu conheci ela hoje, agora, chegando aqui no Sopro. E eu amo pessoas assim que a gente se conecta já assim pelo sorriso, pela alegria, pelo estilo, toda estilosa. Eu adorei ela. Já conheci ela através do livro que ela escreveu, né, Tataia? Nós vamos compartilhar um pouco isso hoje no nosso podcast. Vamos falar de testemunhos, vamos falar de oração, vamos falar daquilo que Deus faz na vida das pessoas, como sempre a gente tem falado. Esse nosso segunda temporada do nosso podcast tem sido sobre mulheres. Mulheres que são amigas de Jesus. E tem sido tão legal para nós, assim, tão edificante, né, Tataia? Sim, e essa convidada especial ainda tem tudo a ver com o Outubro Rosa, né? Uhum. Que é o mês das mulheres em relação a esse combate a essa doença, essa coisa que traz pra gente, que traz tantas perdas, mas ao mesmo tempo traz tantas vitórias, né? É. Cada um tem o seu testemunho. É muito legal, estamos muito felizes. Apresenta então, Tataia, a nossa convidada. Então, primeiro, né, a gente tem que dizer que nós estamos nas plataformas Spotify, by Podcast das Gêmeas, e no YouTube, Podcast nas Gêmeas. E o nosso Instagram é Podcast das Gêmeas. Vai lá, se inscreva nos nossos canais, nos siga nas redes sociais, acompanhe os nossos conteúdos que são maravilhosos, que são realmente de muito crescimento pessoal, de pessoas que inspiram outras pessoas. Eu acredito que cada história aqui contada tem a ver com a tua história, tem a ver um pouquinho com a tua história, e isso é tão legal, porque isso, para nós, é assim, né? Eu tenho visto assim que as nossas convidadas todas, elas têm algo que liga a nossa história. Com certeza. Incrível, assim, ó. Como Deus é perfeito. É, muito. As nossas 4 convidadas do mês dessa segunda temporada foram, assim, conectadas aquilo que tem a ver com a nossa vida. Então, a gente tem sido muito curada, assim, né, também, né? Com os testemunhos. Aí, muito, e acredito que hoje vai ser também. Então, com certeza, vá. Então, a nossa convidada de hoje, ela é caponense, né? Caponense, que é uma coisa rara de se encontrar aqui em Capão. Ela se chama Enediane Correia Oliveira. Ela é uma mulher de Deus, ela é dentista, mas parece que também ela é advogada. E ela escreveu um livro que ela nos presenteou. Esse livro, gente, eu li ele numa sentada. Eu amo ler. E eu consegui ler, assim, acho que em 2 horas eu consegui, menos de 2 horas eu consegui ler, porque ele é tão leve, ele é bom, ele é inspirador, ele edifica a gente, ele faz a gente relembrar de coisas da vida da gente e faz a gente perceber os passos que a vida da gente dá e como isso tem sentido na vida, sabe? Então, tem alguns pontos ali bem marcantes que a gente vai compartilhar durante o nosso bate-papo aqui. E ela é conhecida como Doutora Neide. Seja bem-vinda ao nosso podcast das Gêmeas. Obrigada, gurias. Eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui, porque há pouco tempo é que eu comecei a segui-las, né? E eu, assim, lá dentro, tocou dentro de mim, porque eu disse, que legal, que programa maravilhoso, o que elas estão fazendo, que propósito é esse, sabe? Ai, eu disse assim, Deus, tu és maravilhoso mesmo. E, bom, tu disse, né, caponense, eu me considero caponense, tá? Mas eu estou morando aqui em Capão faz 19 anos, né? Mas eu vim mesmo de Santiago. A família toda de Santiago, Que legal. E assim, como é que eu vim parar em Capão? Vou resumir uma historinha para vocês, para entenderem. Eu me formei em Direito, né? E eu vim para Porto Alegre para dar continuidade. Eu queria cursos, na verdade, eu não tinha interesse em advogar. Não era uma área que eu pensava, quero ser advogada. Não, eu pensava em concurso público. Daí eu vim fazer o Ministério Público em Porto Alegre e acabou que, hoje eu entendo, né? Ele faz, né? A gente sabe que a gente tem aí um processo, né? E um caminho a ser seguido. E a minha prima, que estava aqui na época, estava só ela era enfermeira e estava se sentindo muito sozinha. E daí ela me convidou. Ela disse, vem morar comigo em Capão e faz o teu curso em Porto Alegre. Eu disse, beleza, ok. Me vim para Capão. Daí eu não ia ficar aqui o tempo parada, né, em Capão. Então, eu fui trabalhar no escritório de advogados, né? Aonde, quem eu conheço? Meu companheiro, né? Tudo tem um propósito. Que tudo tem um propósito.
que é dentista, ele já tinha filhos do primeiro relacionamento dele, e a gente se conheceu ali, né? Na verdade, ele me conheceu e a gente, me formei em 2003, em 2004, a gente se conheceu. Ai, que legal. Estamos até hoje. E até no livro ali, quem leu, se vocês já leram, vocês viram, né? Que é um propósito de Deus. Sim, que quando a gente se conecta. E foi isso, porque eu tinha saído de um outro relacionamento e eu pedi para ele, Senhor, eu quero aquela pessoa, aquela que é para fazer parte da minha vida, aquela que eu quero formar uma família, eu quero, né, caminhar junto. Então, se for para ser... O que eu li no teu livro, o que me chamou a atenção foi exatamente isso. Eu me identifico muito com as pessoas que tudo na vida delas elas colocam em oração. Que elas não dão um passo se elas não sentem que é para aquilo fazer, para fazer daquele jeito, daquela forma, com aquela pessoa, naquele trabalho, naquele lugar. Porque Deus que eu conheci, que eu me convertia, a primeira coisa que eu fui convencida por Deus foi isso, sobre a oração. Sobre que o orar realmente move a mão de Deus para que a tua vida seja conforme Ele quer e não conforme a gente quer. Isso me identificou muito, porque tu relata muito no teu livro sobre isso, né? Sobre essas experiências de oração que tu tem com o Senhor, assim, achei tão lindo. E assim, gurias, o que eu posso dizer, né? Quando eu vi ele trabalhando, por incrível que pareça... Se apaixonou por ser dentista. Não, eu olhei ele foi a minha inspiração, porque eu olhei aquilo ali e eu disse, nossa... É isso que eu quero fazer. Tipo, eu quero trabalhar e que o trabalho dependa de mim. Porque na advocacia, tipo assim, o que me deixava frustrada era isso. Que as pessoas iam lá com seus problemas, elas queriam que a gente resolvesse. E eu dizia, tá, gente, me tragam, vou fazer o processo, nós vamos resolver sim. Só que pronto, vai para o judiciário. Não e depende daí, só de ti. Tu diz assim, agora aguarde. Não, agora a gente... Né? Depende lá, tá na mesa do juiz. Agora a gente tem que esperar. Então, aquilo ali, né? Quando eu vi ele, eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero resolver o problema da pessoa. Se a pessoa está com dor, ela vai chegar ali, eu vou tirar a dor. Se a pessoa está, eu quero melhorar isso, porque eu quero sorrir, eu vou lá e vou arrumar, né? Então, nossa, foi muito inspirador, assim, sabe? Até hoje. Então, hoje a gente trabalha juntos, né? Porque ele já tem aí uma carreira já na minha frente, né? Ou seja, ele veio 30 anos na minha frente. Que benção, Quase, né? Como tem gente que tem um sonho de sorrir. Eu escuto muitos relatos assim, de pessoas que têm sonhos de sorrir e às vezes tem aquela coisa ainda do dentista, né? Hoje em dia as pessoas procuram muito mais, né? Mas eu venho de uma geração assim que a gente era criança, que Deus o livre, dentista, todo mundo morria de medo, né? E ainda a gente tem, né? Tem. Tem pessoas assim que têm traumas, né, gurias, que a gente sente quando a pessoa senta na cadeira, né? E daí, por isso que eu digo para vocês, é todo um trabalho. Ali também, Deus te mostra. Isso é legal, né? Como, sabe? Como tu tocar, como tu conduzir. E é fantástico, assim. Eu digo para vocês que ali, na minha profissão hoje... vocês sabem que não é só uma profissão, sou dentista, né? A gente é muito mais do que isso, com certeza, né? Às vezes é uma palavra, uma conversa, algo assim que a pessoa sai transformada mesmo por dentro. É maravilhoso. E é tremendo tudo isso que tu falou, porque no primeiro momento do teu livro, tu fala sobre essa questão que tu estava no relacionamento e tu não teve paz, que tu ia praticamente pro altar, pelo que eu entendi. Isso. E aí tu disse que tu foi pedir para Deus assim que tu não, para ter a certeza se era aquilo que era para te fazer, e Deus acho que rompeu aquilo pela oração que tu fez, porque tu clamou, eu acredito, né? Gurias, assim, foi algo muito forte, tá? Porque realmente eu né, na verdade, como é que eu conheci o meu atual marido, né? Enfim, eu estava num relacionamento de 5 anos, que foi todo o relacionamento lá na minha faculdade, né? E a gente era um relacionamento que a gente brigava, voltava, brigava, voltava. E ele era muito novo ainda. Eu fui a primeira namorada, bem dizer, dele, assim, sabe? Então, eu sentia que, tipo assim, as cabeças não fechavam. Ele tinha que viver ainda muita coisa e a gente, sabe? Não quando tava sente alinhados, aquilo, não está alinhado. E daí a gente acabou, quando eu vim para Capão, a gente se falou por telefone, a gente tentou, sabe? E eu falei assim, eu botei aquilo na minha cabeça. Eu disse, Senhor, eu não quero mais uma volta.
né? Eu quero algo definitivo para a vida. E eu tava, e daí a gente combinou o quê? Eu e esse meu ex, que a gente ia noivar no Natal, ia casar, tudo mais, né? Só que eu não tinha uma paz dentro de mim. Aquilo começou a me angustiar. E eu dizia, ai, será? Será, Senhor? Até que um dia eu fui caminhar na beira da praia. Eu sentei, gurias. Eu tive uma conexão muito forte. E eu coloquei nas mãos dele e eu disse assim, Senhor, eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Porque a minha vontade eu sei que na verdade, né? Mas eu não quero que o Senhor faça a minha vontade. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. E o que é a sua vontade? Se Ele é o homem que é para eu casar, para eu ter filhos, para fazer família, ok, vai dar tudo certo. Agora, se Ele não for, o Senhor faça qualquer coisa. Mas qualquer coisa o Senhor tem que me mostrar que não é. Que benção, foi bem específica. Bem específica, gurias. Foi assim a conversa. É isso aí. E não deu 2 semanas, enfim, depois daquela data. Que benção. Eu Conheci. falo para todo mundo isso. Até para relacionamentos, coloquem diante de Deus. Eu falo para as pessoas não acreditam, né? Que eu fui casada há 18 anos, né? Hoje, se nós estaríamos juntos, nós íamos estar fazendo também 20 anos de casado. O meu marido quis a separação, sabe? Eu até digo para todo mundo, hoje ele está arrependido. Mas era propósito, eu creio, de Deus, porque Deus também me deu um sonho. E eu vim embora para Capão, porque a mãe acabou falecendo, meu marido pediu a separação 15 dias depois, então foi uma avalanche de perdas. E Deus nos trouxe para cá, então eu vejo o propósito hoje, sabe? E desde então eu oro e estou esperando no Senhor alguém. E aí as pessoas falam, mas como assim? Tu já foi casada, tem filhos, tá com 45 anos e tá orando? Eu digo, sim, porque esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. E eu me identifiquei bastante, assim, quando eu li no teu livro a respeito disso. Então indico todo mundo a ler esse livro para ver a importância da oração. E o mais importante que eu achei nesse relato, que são alguns pontos, né, que a gente vai falar sobre o livro, mas esse foi o primeiro, que tu não sentia paz. Sabe? Como a gente tem que ter essa percepção em tudo na vida da gente. Quando aquilo não te traz paz, tem que colocar diante de Deus, assim, ó, naquilo que tu acredita, sabe? E pensar assim, será que isso é para mim? Será que não é para mim? Será que eu faço? Que caminho eu tomo? Porque essa tua decisão de tu entender que essa paz, que tu estava desconfortável com isso, fez tu chegar onde tu tá hoje, tu vê quantos anos lindo, já faz isso, né? É bom trazer a memória, o que nos dá esperança. Ai, sim, gurias, é muito lindo mesmo. E é bem isso que tu disse. Porque quando a gente tem essa conexão e que a gente sabe que o Pai tá do nosso lado, gurias, a gente vive em paz. A gente tem uma tranquilidade em tudo. Vocês viram aí pelo livro, nós vamos falar ainda. Eu estou num processo. Sim. Mas, assim, um processo, para algumas pessoas, terrível, doloroso. Sim. Mas, para mim, esse processo é obra de Deus. É um processo tu consegue que eu enxergar sei dessa que, forma. sim, que lindo, né? Ele já me mostrou, então eu tô super em paz, assim, sabe? E eu sei o propósito que tem, né, através desse processo. E é isso, né? Vocês sabem que na vida ele não nos dá... nada ele mais não, pesado. Às vezes a gente acha, né? O deserto é para a gente andar, né? Com certeza. E a gente passa. E me diz uma coisa, quando é que foi que Deus entrou na tua vida? Como que foi? Esse teu primeiro caminho, assim, o primeiro contato com o Senhor, assim. Tá, porque, assim, ó, até pelo livro também eu vi falo que tu disso, relatou né? isso. Eu venho de 2 famílias, onde 2 famílias, assim, seguiam religiões. Sim. Eu digo religiões. Uma vinha da parte do meu pai evangélica, da parte da minha mãe espírita, né? Meu avô, meu avô era kardecista de mesa. Ele criou todos os filhos dele sem levar ao médico, gurias. O meu avô, ele considerava, ele tinha os remédios, eram todos que ele recebia, o que fazer, e ali ele fazia. Então, assim, ó, eu sei que, claro que aquilo vem de ancestrais, a gente sabe, né, que religiões e coisas assim, é o que é nos colocado, né? Mas, óbvio, contato com Deus direto, a fé, não tenho dúvidas. Sim. De ambas as partes, né? Sempre totalmente ligado. A gente só tem um único pai que criou tudo. Eu também acredito nisso. Eu sou assim, Então, o que aconteceu? Eu me criei com a minha avó paterna, digamos, desde que a minha mãe casou.
Porque o meu pai perdeu o pai dele muito cedo, né? E de todos da família, o meu pai, como ele era solteiro ainda, novo, ele assumiu a avó. Então, até algumas assim, das propostas, quando a minha mãe conheceu, ele disse, olha, a gente só pode casar se tu aceitar minha mãe. Porque a minha mãe, tipo, eu tenho um compromisso, ou seja, ele já, né? Eu tenho um compromisso com ela e é assim. E a minha mãe, não. Ok, sem problema, vamos lá. Então, eu me criei vendo a minha avó. Ela ia na assembleia, imagina, a assembleia, vocês sabem que tem bem seus, tradicional, seus rigores, tudo. Sim. Minha avó era aquela pessoa. E eu me criei vendo ela ajoelhada na cama, todas as noites, guria. Que lindo. E ela que me ensinou a orar. Eu tenho uma oração ainda de criança, assim, né? Simples, pura, de coração, e ela que me ensinou. A minha avó já não está mais aqui, né? Com certeza está lá, com o pai. Mas hoje, aquela sementinha que ela tinha plantado está dando os frutos. Que bênção, né? Porque eu fui me identificar e ter esse encontro com Deus na minha fase adulta, digamos assim, né? Porque foram processos que acabaram a vida me levando para ter. Claro que eu já tinha, como eu disse para vocês, eu sempre, né, o que eu precisava eu pedia para Ele. Eu sempre na minha vida coloquei assim. Mas um encontro que me levou mesmo a ter com Ele foi após um processo que eu tive dessa doença, que hoje, né, como vocês sabem aí do Outubro Rosa, eu passei por um câncer de mama, onde eu tive que fazer uma mastectomia da mama esquerda, depois que eu tive a minha pequena. Por quê? Porque, como falei para vocês, o meu marido já teve o primeiro casamento, tinha 2 filhos do primeiro casamento, e para a gente tentar, né, a gente teve que passar por fertilizações. Eu tive que passar. E é muita dosagem hormonal, né? Meu corpo, passei por muita dosagem hormonal. Então, nossa primeira tentativa para ter foi em 2000. Eu já estava daí na faculdade de odonto. Eu não tinha ainda terminado, eu estava na metade da faculdade de odonto. E a gente tentou, foi a primeira tentativa. Eu fiquei grávida de gêmeos. Pois é, eu li linda essa parte. Tá, era um casal, a Laura e o Enzo. Sim. Mas, aos 5 meses daí de gestação, eu tive um problema, comecei a sentir dores, assim, e quando me deparei, eu estava em processo de abortar eles, assim, né? De ter, de ganhar. E aconteceu, sabe? E é um processo, assim, ó, que você sabe, não é fácil. Sim, imagino. Não é fácil porque eu digo assim, claro que muitas pessoas passam por isso, às vezes a gente não fica sabendo. Acho que é bem comum. Então, quando eu mulheres, passei, né, por isso, eu fiquei sabendo de várias pessoas que vieram me falar, sabe? Sim. Eu já passei por isso e tal, que eu nem sonhava, assim, né? Então, claro, é difícil. E teu sonho era ser mãe também. E o meu sonho era ser mãe, E eu cheguei, depois dessa fase, eu cheguei a questionar, sabe? Perguntar, Senhor, será que é para mim? Né? Mas lá no fundo, eu sentia, porque eu dizia assim, Senhor, o Senhor não vai ainda deixar que eu tenha essa esperança lá e esse desejo tão forte em mim, se não for, né, para ser. Então, a gente, passou a fase, tentamos novamente. Vamos para uma segunda tentativa. Daí, na segunda tentativa, a gente conseguiu 2 embriõezinhos também. E daí eu coloquei um e depois o outro, mas, infelizmente, também não deu certo. E hoje, gurias, sinceridade, eu entendo que não era no nosso tempo. Tudo tem um tempo determinado para as coisas. Até que daí passou, não deu certo. Bom, terminei a faculdade, daí fui fazer minha especialização, que hoje é a área que eu mais atuo, na odonto, que eu sou endodontista. Eu trabalho com tratamento de canal. Sim. Né? A gente tem a clínica juntos, eu e ele faz de tudo, assim, da odonto, e eu fiquei com a parte de tratar o canal, digamos. Então, que é na raiz profunda do dente. Isso. Que benção, né? Deus já ministra. Deus ministra, que é na raiz, Mas hoje, que todo mundo às vezes fala, né? Já chega, por que tratar o canal dói? Eu digo, não, pessoal, hoje a gente tem técnicas modernas, materiais modernos, então é tudo muito mais tranquilo. E então foi isso, gurias. Daí,
Na terceira tentativa, o que eu fiz? Realmente eu coloquei nas mãos dele de novo. Daí, realmente, eu fui lá, eu pedi, Senhor, é a minha vontade, agora sim o Senhor sabe que eu estou preparada, acho que é o tempo correto, e eu coloco, que seja feita a sua vontade na minha vida de novo. E graças a Deus, né, gurias, a minha pequena está aí, que Vitória. Né? Eu vi que é Vitória. É, Vitória. Já vai fazer 6 anos já. Ano que vem já vai para a escola mesmo, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer. Mas voltando, né, o meu encontro, então, após todos esses problemas, dificuldades que a gente, né, encontra na vida, eu, quando descobri, então, daí do meu câncer de mama, que eu tive pós-Vitória, né? Eu terminei de amamentar ela, e daí eu fui fazer meu check-up geral, aquele que toda mulher, né? Fui botar em dia o corpo, digamos assim, e pá, me deparei daí com um diagnóstico, né? Do câncer. Era um câncer, assim, que os médicos até hoje me falam, era um câncer muito inicial, era um câncer específico que alimentou ele hormonalmente, né? O que dá alimento para ele é o nosso hormônio, o hormônio do próprio corpo, talvez por uma disfunção, uma desregulagem que eu tive, né, muito grande, assim, esses processos. Mas se vocês me perguntarem, se tu soubesse de tudo isso, passaria, voltaria lá e passaria tudo de novo. Isso que eu senti no teu livro, assim, que tudo que tu passou e tu relatava, tinha muita leveza, muita certeza do que Deus estava fazendo, e parece que tu passou aquilo assim, dá ao entender que parece que mesmo que tu sofria, não tinha o sofrimento. Porque na maioria das pessoas tem, né? E nós tivemos a nossa mãe também, que ela morreu, ela teve um câncer, o câncer dela foi muito mais agressivo, só que a nossa mãe não aceitou a doença. E eu fui orar e pesquisar sobre isso e perguntar para Deus, e Deus me mostrou que muitas pessoas, principalmente que são cristãs e que acreditam em Deus, são as que mais se revoltam, porque a gente acha assim, ó, não, eu sou especial, eu faço parte do reino, do corpo de Cristo, eu sou de Deus, como que Deus faz isso comigo? E aí acabam se revoltando. E na tua história, no livro, a gente vê que tu não teve essa revolta, né? Tu foi entendendo os processos, como tu está falando, como tu está entendendo até hoje. Mas não, isso não quer dizer que não teve dor, né? Sim, né, gurias? Porque quando com certeza. Passa, vocês sabem, passa na cabeça da gente. Imagina, hoje é uma doença que todo mundo ainda... Por quê? Porque, assim, digamos, né? Não tem um diagnóstico, tomou ali, tá curada. Sim. Né? Até quando a gente recebe um diagnóstico desses, a primeira coisa, vou morrer. A minha mãe foi, pelo menos. A mãe foi, né? Foi muito triste. Sim, né, gurias? Porque ainda né? Ainda tem essa carga muito grande, né? Perante essa... Mas hoje, o que está acontecendo? A medicina está muito moderna, né? Eles estão procurando cada vez mais. E hoje há tratamentos que eles chamam, que são tratamentos paliativos, né? Tratamentos que tu consegue, né? Até ter um 100%. Tá aí a que escreveu o livro agora, né, a Ana Furtado, né? Isso. Que ela, né, ela teve, e após 5 anos, você sabe que 5 anos é um prazo que eles dão, que eles chamam esse, bem como ela falou, de remissivo, né? Sim. Então, ela teve o controle e, graças a Deus, não aconteceu mais nada. E a ajuda que essas mulheres têm, né? Principalmente, tanto mulheres quanto homens, eu que fui bastante na oncologia, lá na nossa cidade com a mãe, tem um apoio, tem um acolhimento, tem uma ajuda mútua, as pessoas te dão força, né? Então, não é só que venha de ti, mas que vem dos outros. Isso eu vi bastante. Foi a nossa fase na vida da igreja que eu vi quanto a oração dos irmãos fazem sentido para nos botar de pé. Eu até dei esse testemunho na igreja e falei, sabe, da importância quando a mãe estava passando por esse processo, sabe? É verdade, e isso faz toda a diferença, né? Vocês sabem que o meu médico, né, ele até disse, olha, tá comprovado já. Ele disse, cientificamente está comprovado, quem tem fé, que crê, que acredita em alguma coisa, é totalmente diferente as formas, né, de encarar. Como o corpo reage, como aquilo, né? Reage. Sim. Então, o que foi o meu encontro com Deus, tá? Porque a partir dessa carga que me veio, eu comecei a buscar mais Ele. Eu disse, não, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito. O Senhor me tirou do piloto automático, por uma razão. Eu quero agora ir atrás de qual a razão que o senhor me tirou desse piloto automático. O senhor está querendo me chamar atenção, né? O senhor foi
né? Coragem, Chamou mesmo. Coragem dele dizer então, isso. sim, guria, sim, falei. Muita coragem. E realmente, a partir dali, ele disse, não, então tá, filha, então eu vou te mostrar. E eu tive, porque o quê? Eu comecei a ir para onde? Onde é que tu quer te conectar mais ao Pai? Na Bíblia, né? Não tem outro lugar. Ele criou, né? Tá tudo ali. Tá. Gurias, ali é a norma dele. Manual de instrução. Ali é o manualzinho. E eu comecei a fazer isso, tá? Na minha vida, eu comecei a me conectar mais indo. E daí, claro, que daí eu já procurei, bom, Senhor, eu quero te louvar por tudo que tu está fazendo agora para mim, eu preciso. Daí eu estava naquela, eu quero frequentar, eu quero ir num lugar onde eu possa estar mais conectada com ele, quero, retribuir tudo que ele está fazendo por mim agora, e eu quero fazer. Em público, né? Tipo Isso, assim, em fazer público, um ato público. eu quero isso. E daí eu fui, né? Eu fui procurando, eu visitei, tá? Até lá na cidade que eu fui ver o meu irmão, que ele está em São Borja atualmente, porque ele é Tá militar. no teu livro isso, né? Tu Isso. relatou no livro. Tá? Eu fui lá conhecer, né, uma igreja que teve, e por incrível que pareça, gurias, lá eu tive a resposta de uma oração anterior que eu fiz, e eu fiz um pedido para ele. Eu disse, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor me mostre que o Senhor está comigo, mesmo. E lá uma pessoa que eu nunca vi, ela chegou para mim, ou seja, e Deus veio falar ao meu ouvido, né? Que benção. Ele disse bem assim, gurias, e isso eu faço questão de dizer, filha, o teu milagre é na minha hora. Siga, tenha paciência e calma, que ele chegará. Amém. Que lindo. E eu, nossa, né? Aquilo Desabou, eu fiquei assim, desabou em chorar, Senhor. desabei, gurias, porque ali eu disse, Senhor, só agradeci, porque, né, muitas pessoas podem não acreditar, mas vocês que têm o contato, a gente sabe que sim. Que é muito real, né? É muito real, é Ele muito forte. muito acessível. É muito acessível. É. E ele usa as pessoas, é isso que as pessoas têm que entender. Sim. Ele usa pessoas para falar contigo. Não é uma coisa sobrenatural, ou vai vir um anjo e vai te falar, por até ser que aconteça. Mas são as pessoas que são usadas por ele. Claro. Que nem a Bíblia, ela foi escrita por homens inspiradas por Deus. Sim. É que as pessoas têm que entender isso. Que nem tu falou do livro, né? Que nem tu falou Estava do livro. relatando Com certeza. aqui. Bom, esse livro daí, tudo veio, né? Porque com essa conexão que eu tive, daí eu acabei aqui em Capão, fui para Filadélfia, gente, eu me senti em casa. Que benção. Né? E ali os pastores são maravilhosos, né? Convém, A gente se né? sente em casa Eu mesmo. adoro, a gente se sente em Acolhida. casa, acolhida. O pessoal todo, né? Não só os pastores, mas a gente sabe que todos ali que frequentam, a gente se sente em casa, é uma né? igreja bem pastoreada, né? Isso. Que conhece o seu pastor mesmo. Então, me levou assim, né? Procurei a ter mais esse contato. E daí, uma certa noite, eu orei, assim, depois da minha... Porque sempre, o que eu busquei, né, gurias? É o meu tempo, né? Você sabe que a gente tem que tirar um tempinho, né? E o meu tempo, para eu me conectar a ele, muitas vezes, depois que dormiam lá, filha dormindo, marido dormindo, vou lá para o meu cantinho, vou para o meu quarto, né? Tem até um filme que se diz, né, o quarto de guerra, mas enfim, o meu é... E me conecto, né? E eu fiz essa oração e assim, ó, foi nesse dia o Espírito Santo, ele chegou em mim e ele disse, filha, eu tenho um propósito para ti, eu tenho uma missão, quero que tu cumpra. E ele me deu esse livro. E ele disse assim, ele me deu o título, ele me deu capítulos, ele disse, escreve, e no decorrer de que tu vai fazer esse livro, eu vou te orientar. Eu quero que tu coloque os teus testemunhos, onde eu estive contigo, nas tuas dores, na parte mais difícil da tua vida, e que eu estive ali. Porque ele disse que vai servir, outras pessoas vão ver que eu sempre estou do lado. Ele disse, eu não vou forçar, mas eu estou do lado, basta elas aceitarem. Que lindo, né? Aquele versículo é esse que estou à porta e bato. E me veio aquela do Abacuque, escreve em tábuas, para que quem passe correndo possa ler. Me veio agora, assim, essa palavra de Abacuque, desse profeta. Que através desse livro, tanto é que o nome do livro é Jornada com Jesus e Deus Pai. Quem quer dar o primeiro passo? Sim. E ele é um livro que é essa jornada mesmo, né, gurias? Os capítulos, se vocês lerem os capítulos, vocês vão ver que ele dá
passo a passo do que é a conexão, o que ele quer da gente, né? Sim. O que ele procura, né? Porque aí eu falo, é muito interessante, mas ele me deu um entendimento que eu tenho, assim, ó, que eu considero muito importante hoje, que eu digo para vocês, ele não quer religião. Entendeu? Ele não deseja religião. Ele quer o quê? Ele quer o nosso coração, a nossa entrega pura e de verdade. Você sabe, o filho dele já veio nos dizer isso, né? Jesus veio aqui nos mostrar como é que é a ligação. Os discípulos perguntavam para ele, né? Mas como tu te conecta ao Pai? Bom, eu vou para o monte, eu me ajoelho, Sim, é verdade. né? Então é isso, né? Ele não foi lá na religião mesmo, que eu digo, nas sinagogas, né? Não. Ele pegou gente do povo mesmo, os mais aqueles que eram os pecadores mesmo, que tinham suas coisas. Mas, ó, eu quero a entrega de vocês. Né? Se entreguem que nós vamos caminhar junto, vamos melhorar, vamos crescer junto. Né? Eu tenho uma curiosidade para te perguntar, nesse teu processo todo do câncer de mama, como foi a tua relação com a Vitória em relação a todo esse processo? Bom, pois é, né? É assim, vocês sabem que a criança, ela... É muito sensitiva, né? Ela sente bastante, né? E o que aconteceu? Ela era pequena ainda, né? Eu parei de amamentar a Vitória com 3 meses. Tá? Eu consegui amamentar a Vitória até os 3 meses. Depois ela já foi para complemento, mamadeira, né? Enfim. Então, eu passei por cirurgia, né? Onde eu não podia pegar ela, né? Então, isso eu sei o quanto, sabe, pode ela ter sentido. Mas, graças a Deus, gurias, tudo é no tempo dele, né? Vocês sabem que quando eu ia ter os gêmeos, o pai e a mãe não poderiam estar comigo. Porque o pai e a mãe estavam cuidando do vô e a avó ainda, que eram vivos, né? Sim. Os pais dela, né? Sim, entendi. Então, tipo assim, eu não ia ter eles aqui comigo, né? Sim. Hoje, quando veio a Vitória, o pai e a mãe, eles vieram. Hoje, o pai e a mãe se encontram aqui comigo, né? Que legal. Estão morando, cuidam da Vitória, estão sempre ali. Então, por isso que hoje eu entendo. Deus já tinha um propósito para mim. Sim. Né? E olha tudo que eu estou vivendo hoje, eles estão aqui comigo, né? Estão me dando esse apoio, essa força. Isso é muito importante. Então, a Vitória, assim, ó, ela entende. Ela... Assim, sobre a doença, realmente ainda não. Sim. Né? Ela era muito Mas pequena. ela vai entender, entende? Mas ela sabe que a mãe vai muito a Porto Alegre. Olha, a mãe tem que ir lá hoje no doutor, a mamãe tem que fazer os remédios, a mãe tem que ir lá no doutor. Então, ela sabe que eu tô. Mas ela nunca, assim, a gente não teve ainda uma conversa dela sentar ou de eu ter que explicar, olha, a mãe tem este problema, né? Sim. Mas eu sei que isso vai ser muito que ela... Talvez ela nem pegue a parte mais do problema. Vocês entendem? Entendo. Quero dizer? Porque é um processo. Eu vou passar esse processo. Amém. Né? Não, e a importância da gente entender, como tu traz hoje muito forte, assim, a importância das pessoas que estão ouvindo, assim, da gente entender que tudo coopera. E como a gente tem que entender o tempo mesmo, e esperar, ter essa paciência. Quando a gente recebe um diagnóstico, quando a gente recebe uma notícia, ou quando acontece algo na vida da gente, a gente parar, respirar, pensar e ver, não, para que isso está servindo? O que Deus quer me mostrar? Ou para que isso está vindo para mim? Porque, na verdade, a gente vê assim que as pessoas elas se destroem, elas destroem as famílias, destroem os outros, se destroem a si mesmo, porque elas não têm essa percepção de entender que elas têm que parar naquele momento, né? Porque várias coisas aconteceu com nós também, né, em relação à nossa vida. Nós também temos aqui, né, mais de 20 anos de testemunho dentro da palavra e antes da palavra também. Mas a gente entender isso, né, de ter essa percepção de parar, pensar o que eu vou fazer agora, como vai ser. Porque eu imagino assim, tu recebeu um diagnóstico dele, eu me lembro de quando a gente recebeu da mãe, sabe? E eu que dei para os meus irmãos, eu que falei. Porque eu estava com ela no hospital. Mas assim, como a gente era do Senhor, Deus deu sonho para mim, deu sonho para ela, deu foi sonho... Foi preparando o nosso coração. Foi preparando que Deus ia recolher. Que Deus ia recolher. Sim. E, gurias, assim, o que é mais importante, né? É que é difícil, né? Muito. Mas as pessoas, elas não conseguem ter esse entendimento ainda.
você sabe que todos nós, a gente tem graus diferentes, né? Sim. Ainda de conexão com o pai e entendimento, né? Sim. Com o pai. Então, o que hoje, assim, ó... Por que eu penso dessa forma eu estou, né? Porque eu sei identificar. Tudo é dele. Tudo vai voltar para ele, né? Então, nada é nosso aqui. É verdade. É tudo emprestado. Então, a gente tem que curtir o máximo, gurias, porque é isso que a gente vai levar. É o amor, né? É o sentimento bom, é algo, aquilo, né? Isso, mas eu acho que assim, até tu fala isso nas tuas últimas páginas, né? Tu fala sobre isso. Isso. Então, tipo assim, ó, eu sou muito tranquila que, tipo assim, ó, eu tenho algo maravilhoso que é isso. Ele quer que a gente viva realmente uma vida extraordinária. E um dia de cada vez. E um dia de cada vez, e uma vida extraordinária. Mas as pessoas, às vezes, elas ainda não se abriram. Você sabe, o mundo ainda está com... Ele está, né? Perdido, né? Está perdido. O ser humano está... Ele está num piloto automático lá que ainda não conseguiram se desconectar, entendeu? Para dar essa chance de realmente... A gente entender que nós somos feitos de corpo, alma e espírito mesmo. E que a gente não precisa só das coisas físicas para manter o corpo. E nem só das coisas, das coisas né, das nossas emoções para poder a nossa alma se manter viva. Mas principalmente a gente tem que buscar o espiritual. Sim. São as 3 coisas que nos conectam como ser humano, né? Sim. E como é difícil as pessoas entenderem isso. Quando tu fala isso, as pessoas não entendem. Porque elas confundem muito o espírito, a alma com o espírito. Elas acham que é uma coisa só. Mas, na verdade, a gente conhecendo a palavra sabe que não é. Que não é. Que não é, né? Sim. Então, isso é muito tremendo, assim, né? Sim, porque sabe, né? A alma tá ligada mais aos sentimentos, emoções. Sim, exatamente. Tudo, né? Que tá ali, mente, né? vontade e Nosso emoções. espírito é o sopro, né? O que foi criado por ele, né? Então, claro que a gente tem que... Há uma conexão e a gente tem que ter equilíbrio em todas elas. Sim, a gente tem que procurar ter o equilíbrio em todas elas, seja no corpo físico, no espiritual, na alma mesmo, e ir se curando. Porque, né, a gente sabe que a alma, a nossa alma, ela recebe de todos os meios, né? Sim. Seja físico, seja emocionais, seja, né, de tudo. E ali a gente vai acumulando, né? Verdade. Mas a gente tem que ter essa consciência de o quê? De saber também ir organizando e limpando, né? Se curando dos traumas, né? Sim. Porque foi comprovado que se tu não se curar de traumas da infância, tu pode correr o risco de ter um câncer, de ter essa doença. Eu vi essa semana um pastor falar sobre isso, como a gente precisa ter, então, esse autoconhecimento da gente. Sim. Né? O que me fere, o que me machuca ainda, que eu preciso ser curada, né? É isso aí, gurias, realmente, porque daí, tanto que às vezes ligam, né, o câncer uma doença da alma, né? Também, eu acho. Por muita, né? E pode. Pode, Tá, eu digo que pode, porque sim, e ela vai ter consequências e sequelas, né? Em alguma... Mas coisa linda quando tu faz da dor o teu maior propósito, né? Eu acho que isso é o grande significado, né? Né? Gente, a gente está chegando no final do nosso podcast. Jura? Não acredito. Mas uma coisa que eu queria falar, que esses dias eu escutei de uma... Acho que ela é psicóloga, ela fala sobre relacionamentos e o marido dela é oncologista. E ela falava assim, perguntavam sobre os relacionamentos e como as pessoas são pesadas e como as pessoas se dificultam se relacionar com as outras. Ela disse, o meu marido sempre fala, ele é oncologista, ele diz, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ele pergunta, né, o que ela queria, alguma coisa que ela não tenha feito na vida dela, e todas elas respondem assim, eu queria ter vivido mais e ter sido mais leve. Ali elas começam a ter um start, uma virada de chave, o que eu fiz da minha vida até aqui. E vocês entendem? Por isso que eu digo do piloto automático. Sim. Né? E às vezes é dessa forma, né? Muitas vezes a gente sabe, às vezes eu digo assim, ó, nós como pais também, né, e mães, eu sempre digo assim para ela, filha, tu tem 2 formas de aprender, tu quer aprender pelo amor ou tu quer aprender pela dor? Né? Porque tem, e a dor não é o sentido de eu ter que ir lá ou bater nela ou algo assim, não, mas a dor que a vida vai colocar da correção, nela, né? Da disciplina, da correção. Sim, que ela vai cair, ela vai se machucar, ela, né? A parte dolorosa. Então, não, filha,
né? Se a gente está dizendo, vamos aprender pelo amor, vamos, né? A mãe já teve lá, então a mãe está te avisando antes o que pode, né? Então, eu acho, assim, que as pessoas, olha... Por isso, gurias, e assim, ó, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, o que o mundo está vivendo aí, que a gente está vendo, vocês sabem? Está tudo escrito lá, né? Está tudo escrito lá, né? Tá tudo escrito. Então, assim, ó, nós que temos esse conhecimento que eu digo, que vocês sabem, nós somos de Deus, nós queremos, né, ir ao Pai. A gente tem que unir forças e orar. Orar muito. Orar por todos. Orar por um mundo melhor. Orar que Deus toque essas pessoas. Orar que Jesus tenha misericórdia. Que uma hora elas vão, que a gente precisa. E a importância. Vocês fizeram o podcast aqui, né, com a pastora Rosane. A importância é da nossa geração. É verdade. Por isso que as crianças hoje estão sendo o foco. É verdade. Vocês viram o foco, o que Sim. eles estão fazendo lá, né? Sim. Porque a gente, assim, ó, o que a gente está vivendo hoje, eu digo para as pessoas, realmente uma disputa. A gente está numa guerra espiritual do bem e do mal. E tem muitas pessoas que estão em cima do muro. Elas não se posicionaram ainda nessa vida. E a gente tem que se posicionar, porque só vai ter dois lados, entende? É verdade. Com certeza. Né? Que bem, muito bom. Ai, tinha tanta coisa ainda para conversar. Mas eu acho que as pessoas podem conhecer um pouco mais da tua história através do teu livro. Aonde que se acha o teu livro? Pode falar das redes sociais ou o lugar que ele tem, porque a continuidade desse podcast é aqui através desse livro, né? Eu verdade, acho. Sim, porque no livro tem muito mais, né, gurias? Sim. A gente falou poucas coisas Sim, até perante do que tem. Sim. Mostra ele pra câmera aqui pra nós, o livro. O livro? Aqui, ó. Isso. Ou mostra lá. Acho que lá, né? Isso, aqui. Isso, aí, perfeito. Pode continuar. Ó, o livro, então, ele tem na Livraria Cabral, tá? Vai ter agora, na quinta-feira, né, eu já digo para vocês que vai ter o culto das mulheres, né, sábias ali na Igreja Batista, e daí vai ter sobre o Outubro Rosa, até eu vou dar uma palhinha lá e uma ajuda para as mulheres, explicar, né, todo esse processo aí, e que a gente tenha a importância, né, esse mês, a gente deve frisar isso, né, para as mulheres. Não tenham medo. Às vezes as mulheres se tocam e descobrem ali alguma coisinha e ficam com medo de ir lá, de fazer um exame. Não, gente, vão atrás. Não, isso daqui não estava, surgiu. Vão atrás. Não vou esperar. Eu vou lá verificar o que é. Sim. Né? Eu acho que isso é muito importante, sabe? Quanto mais cedo, às vezes, ir procurar, é muito melhor. Sim. Né? A gente sabe, vocês sabem Sim, disso, com né? certeza. Tiveram uma mãe que também passaram por todo esse processo. Então, quanto mais Que demorou cedo... para procurar ajuda. Demorou 1 ano para procurar ajuda sentindo a dor. Sabe? Então, né? Isso é importante. E o livro também tem, gurias, assim, ó, eu fiz na Amazon, tem o e-book dele. Para quem não quer o livro físico, né? Até um valor menor, digamos assim, e daí pode comprar o e-book. Que legal, muito bom. Muito bom, então nós Muito queremos bom, te agradecer. Eu amei conversar contigo. Tu é cheia de luz, é sorridente, tu mostra que tu é feliz, que tu é realizada, que tu é uma mulher, sim, que tu ora e que Deus ouve as tuas orações, né, na tua vida, com a tua família, na tua profissão, através desse livro que tu, com certeza, assim, vai alcançar muitos corações. Eu até falei para minha irmã, esse livro tem muitos novos convertidos têm que ler para ver os relatos da importância das experiências que Deus dá pra gente. Então, eu queria te agradecer por esse podcast, por essa conversa, que a gente possa ter muito mais conversa. Eu falo isso para todo mundo. Quem senta nessa mesa é especial. É aquelas pessoas que Deus traz para nós, né? Então, cada vez que a gente ouve o nosso podcast, depois, né, quando ele vai para o YouTube, vai para o Spotify, assim, a gente é mais edificada ainda de ver quanta grandeza, quanto conteúdo, quanta experiência Deus coloca na vida dessas pessoas que vêm aqui, sabe? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né, gurias, assim... Agradeço muito, fiquei muito feliz e eu disse, olha, Senhor, Tu és fiel mesmo. Porque eu considero que todas essas oportunidades agora que estão vindo a partir desse livro, porque eu digo, esse livro não é meu, é dele. Então, tudo que vir, né, eu sei que é da maneira como ele deseja. Sim. E eu acredito assim que tu ainda está nesse processo, né,
da tua doença, não é uma coisa assim que tu tá livre disso. Sim, não, eu ainda estou. Isso é importante frisar, Tá, que apesar de toda a tua trajetória, de tudo, tu ainda tá nesse processo, né? E como tu tá levando isso, né? Eu acho que faz toda a diferença mesmo, assim. Então a gente é muito grata e a gente queria que tu deixasse uma mensagem, que tu olhasse para aquela câmera ali e deixasse uma mensagem, se tu quer ler um versículo, o que tu quer fazer, e tu pode fazer. Tá. Fica bem à vontade. Pra gente dar um encerramento de alto nível. Eu vou deixar aqui uma passagem, tá? Da Bíblia, que essa passagem o Senhor me deixou com ela, então por isso que vocês dizem, ai, que bom que tu tá encarando dessa forma, né? Como tu tá bem perante o problema que tu tem, né? E a passagem de Êxodo 33:14, que diz assim: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Amém. Que lindo. Entende? Então, por isso que eu tô assim, eu confio, eu sei da promessa dele, eu sei que será assim, e eu terei a cura, né? Já está curada. E esse processo que eu tô passando é para curar outras pessoas também, que precisam. Com certeza. É isso aí. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Que lindo!